Beleza, então assim, primeiro a gente tem três camadas da Terra, que é núcleo, manto e crosta. Imagino que vocês já devem ter visto isso em algum momento. E assim, cada uma dessas camadas tem subdivisões, que para nós não são nem um pouco importantes, mas enfim, o núcleo tem núcleo interno, núcleo externo, o manto também tem subdivisões dentro dele, enfim, tem várias subdivisões que não são nem um pouco relevantes para o nosso contexto, para o nosso nível de entendimento que a gente precisa ter. Em relação à proporção das camadas da Terra, vocês já devem ter visto também em algum lugar que a crosta é super fina e o manto e o núcleo ocupam a maior parte da massa da Terra, tá? E a proporção é mais ou menos a proporção de um ovo. Eu até trouxe um aqui, ó, pra gente ver. Por quê? Porque isso aqui é importante. Que é o seguinte. Ó, o ovo. Aqui é a câmera. Tá. Obviamente, né, não é o núcleo não é deslocado assim igual a gema desse ovo aqui. Mas o que é importante aqui? Vocês estão vendo que a gema, ela é bem visível, bem marcada. Desculpa se tem alguém vegano, depois vocês me avisam, aí eu não faço mais esse exemplo, porque eu cheguei a pensar nisso, mas achei que didaticamente valia a pena, porque só dizer pra vocês imaginarem talvez não ficasse tão claro. Daí qualquer coisa vocês me avisam que eu não faço mais isso nas próximas aulas com vocês. Beleza. Então com a gema, que ela é bem clara. Agora eu vou fazer um trocadilho. Tem a gema que ela é bem definida, tem a clara, que também vocês conseguem ver bem definida, que ela é bem mais clara. Já a casca do ovo, que tem essa casca, ó, ele não está descascado. Estão vendo que ela é tão fina que mal dá pra ver o fio. Então a Terra também é assim. Se a gente partir a Terra ao meio, proporcionalmente a crosta, que pra nós é um bagulho gigante, porque assim, aonde ela é mais fina, ela tem 5 km de profundidade, isso é lá embaixo do oceano. Onde ela é mais fina, ela tem 5 km de profundidade, então tipo, uma pessoa tem no máximo 2,5 metros de altura, e a crosta tem no mínimo 5 km de profundidade. Mas em termos de planeta Terra, ela é muito menor do que as outras camadas, tá? E ela foi definida como uma camada por quê? Eu já falei, né? Porque o comportamento, ou seja, a composição dela, a gente identificou como significativamente relevante, significativamente diferente do outro material, que no caso é o material do manto. Então a gente percebeu que dava para se denominar que aqui era uma outra camada, mesmo que talvez proporcionalmente, em termos de área, de volume do planeta Terra, ela não tivesse, assim, uma expressão. Ela tem essa relevância para nossa vida, né? E ela tem uma composição diferente das outras camadas, tá? Em termos de composição química mesmo, tipo assim, os elementos que compõem cada uma das camadas. Então tá. Então a gente já viu que proporcionalmente a crosta, ela é muito mais fina do que as outras duas camadas da Terra. Então aqui, gente, vou mostrar para vocês uma figurinha que mostra então essas camadas da Terra que a gente estava falando, crosta, manto e núcleo. E o que eu quero chamar a atenção aqui primeiramente? Que vocês estão vendo ali que a crosta ela é mais fina, mas vocês estão vendo que o manto e o núcleo eu desenhei bem redondinho. E já a crosta é um negócio que eu dei mais irregular e tal, e tem aquele círculo azul em volta que não sei se dá pra entender o que é. Beleza, por que eu fiz esse desenho dessa forma? Assim, a crosta, que é a camada mais externa, ela é mais maior, ou seja, ela tem maior, como é que eu vou dizer isso? Volume, nas partes aonde não tem oceano, tá? E ela é menor aonde tem oceano. Então a gente divide conceitualmente em crosta oceânica e crosta continental. Então a crosta continental, ela é mais volumosa e ela, como é que eu vou dizer? Ela é continental porque ela é mais volumosa, ou seja, ela tem volume, ela tem altura suficiente para sair da linha média da água dos oceanos. E é justamente por isso, então, que ela aparece como o que a gente chama de superfície. Já a crosta oceânica, ela é menorzinha, então ela não consegue extrapolar essa linha média dos mares, que a gente chama, tá? Que existe um nível médio dos mares. Então, essa sensação que a gente tem de planeta redondo quando a gente olha do espaço, ela é muito em função dessa linha média dos oceanos. Tu vai ver como se fosse o planeta azul, né? Porque tem esse nível de água base, que é definido em função da gravidade da Terra.
E claro, olhando do espaço, por exemplo, as montanhas, o relevo é uma coisa bastante insignificante. Mas em escala de seres humanos ela é uma coisa importante. Então quando a gente está aqui na Terra, é significativo. E uma informação que é importante também, mais a gente vai entender por quê, é que a crosta, essa continental que é mais volumosa, ela também é mais leve do que a crosta oceânica, tá? E aí depois a gente vai ver as consequências disso. E aí eu espero, então, que vocês olhando esse desenho, vocês consigam ver, então, que... Então vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, aqui é como se fosse continente onde a gente vive, aqui é montanha, aqui também, tudo isso que tá saindo pra fora da linha d'água é continente, tá? Então aqui é onde a gente vive, que é o que a gente chama de superfície. Aqui é o oceano e embaixo do oceano também tem crosta, porém ela é mais fina e mais densa, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de... como é que eu vou dizer? De elevações da crosta, então isso aqui poderia vir a se configurar oceano se tivesse maior altura e menor volume. Enfim, se isso aqui saísse para fora da água, seria também superfície. Mas isso só é para mostrar para vocês que existe relevo embaixo d'água, tá? Não é tipo lisinho embaixo d'água e só para fora da água que é tudo assim, sabe? Então é isso. Então temos núcleo, manto e crosta. E agora, então, só para vocês fixarem um pouco, tipo... Porque o exemplo do ovo, ele já é bom pra gente entender que a crosta é muito mais fina, né? Mas assim, pra vocês saberem a diferença entre esse volume que eu tô falando da crosta continental com a crosta oceânica, em média, a crosta continental tem 40 km e a crosta oceânica tem 7 km, tá? Então é assim, mais ou menos. E o que acontece? O raio da Terra, ou seja, da superfície, mais ou menos, até o centro da Terra, tem 6.000 km. Então imaginem, 6.000 km de raio, e aí desses 6.000, 40 é a crosta, quando muito. Então é realmente a camada mais fininha. E assim, quanto que a gente já conseguiu perfurar a Terra? Tipo, tentando chegar no núcleo, por exemplo. Então, o país que mais conseguiu perfurar a Terra foi a Rússia, a gente vai ver um videozinho. E o furo, ou buraco, enfim, sei lá, mais profundo que a gente já fez, tem 12 quilômetros de profundidade, só que não foi feito na crosta oceânica, que tem ali 7. Então, se fosse na crosta oceânica, a gente teria conseguido chegar no manto, se a gente conseguisse fazer a perfuração no oceano, que seria toda uma outra questão, né? Porque imagina que, ok, a crosta em si vai ter menos quilômetros, vai ter 7 quilômetros até chegar no manto. Só que aí, em cima da crosta, em vez de tu ter ar, como tu tem na superfície, tu vai ter uma camada de água, tu vai ter uma pressão gigantesca, porque tu vai estar a alguns quilômetros de profundidade. Porque, pensa bem, a crosta tem 7 quilômetros, só que daí tu tem uma camada de... eu não sei aqui as profundidades mais médias, assim, dos oceanos. Eu vou botar... Deixa eu fazer um cálculo. 20 quilômetros. Então, tu tem 7 km de crosta, só que 20 km de oceano, assim, então... Não é uma tarefa fácil também furar no oceano, mesmo que a crosta seja mais fina, em função da pressão que tu vai ter. E não só a pressão, né? Toda a condição do ambiente é tu fazer uma perfuração no oceano. Como a gente faz, por exemplo, para pegar petróleo, né? Então, é uma... Enfim, é uma operação bem complexa e vira e mexe. Nessa questão do petróleo, por exemplo, tá um monte de... problema justamente de extravasamento de petróleo, porque é isso, não é uma operação fácil tu fazer um furo na terra embaixo d'água. Sendo que o petróleo a gente tira das, tipo, não é lá em alto mar, sabe? Ele é no mar, só que não é nas profundidades mais profundas onde estariam, por exemplo, a crosta mais fina. Enfim, toda essa questão que vocês estão entendendo. Então esse furo foi feito na crosta continental, lá na Rússia, esse buraco, enfim, tentando... O objetivo deles era entender mais, né, como que eram essas camadas internas da Terra, era ali no contexto de Guerra Fria e tal. E o máximo que foi 12, sendo que a média de quilômetros da crosta continental é 40. Então realmente foi bem pouquinho, não chegou nem perto do manto, por exemplo.